Olá pessoal, tudo bom? A aula de hoje vai ser a correção daquela atividadezinha que eu passei para vocês aí no grupo, tá? São 8 questões rapidinho, só para vocês terem ideia de como é que tá caindo esse assunto de pronome nas provas. As questões que eu selecionei são todas atuais, tá? Eu escolhi questões de bancas legais, tá? Bancas que são bem concorridas, bancas que fazem jus aí ao nome delas, tá bom? Então, bora lá, já na tela, a primeira questão rapidinho pra gente responder, porque você vai ver que é fácil, tá bom? Então, bora lá. Então, pessoal, bora lá para a primeira questão. Só um adendo rapidinho aqui para vocês. Tá em caixa alta as palavras das frases só por questão de organização mesmo, porque eu gosto de usar essa fonte, tá? Mas no questionário de vocês tá tudo organizadinho. É só pra gente ver melhor as palavras, tá? Porque tem umas fontezinhas que são bem ruinzinhas de a gente identificar algumas letras, tá? Só isso mesmo, mas isso não vai importar no nosso estudo, tá? É só para o pessoal não ficar criticando. Bora lá, primeira questão. Complete as frases com os pronomes eu ou mim. Então, vocês se lembram que eu expliquei para vocês na nossa aula de pronomes pessoais que o pronome eu e o pronome mim, a gente tem um uso específico para ele, tá? Que é quando ele não pode ser escrito, o pronome eu não pode ser escrito perante uma preposição, tá? O que acontece aqui? Aqui você vai notar que todas as alternativas têm preposições. Por exemplo, vou comprar aquela casa para. Preciso de um financiamento para. Faltam 15 dias para. Aquelas flores são para. Eles viajaram antes de. Então, quando você olha, você já vai se espantar. Peraí, tudo vai ser mim, tudo vai ser eu, tudo vai ser o quê? Já tem preposição em tudo. Então, não é assim que tá aqui. Preste atenção, tá? A gente vai colocar o mim quando houver uma preposição. Então, a gente vai trocar o pronome eu para o pronome mim. Mas acontece que, por exemplo, nessa frase, preciso de um financiamento para comprar aquela casa. Então, você já percebeu que nós temos a presença de um verbo. E quando a gente tem a presença de um verbo, a gente já não tem mais aqui uma preposição. Então, logicamente, a gente vai escrever o pronome eu, tá? Então, eu sem preposição e mim com preposição, tá? Aí você vai me perguntar quais são as preposições, professora? Teve aula aí que eu já falei e a gente ainda vai estudar as preposições mais adentro mesmo, tá? Então aguarda, mas é bom que você já tá percebendo. Então bora lá, deixa eu mudar a cor da caneta. Então bora lá. Letra A. Vou comprar aquela casa para. Então aqui a gente já tem uma preposição. Então aqui a gente vai usar o pronome mim. Quando a gente tem a preposição mim, sem preposição, eu. Letra B. Preciso de um financiamento para, temos o para, e a presença, né, precedida de um verbo. Então, logicamente, nós colocamos o pronome eu, para eu comprar. Faltam 15 dias para outro verbinho aqui, ó, verbo entrar. Então, seria, faltam 15 dias para eu comprar. Simples, galera, não tenho que estar pensando, mas isso aqui é aquilo, não. Então, pessoal, você tem que ser direto. Quando você estiver respondendo questão de prova, você não tem que estar pensando, mas isso aqui é isso, é um advérbio, é um pronome, é o quê? Não existe. É isso e pronto. Então, se eu já tenho um verbo aqui, então eu já sei que eu vou colocar, né, o pronome eu. Se eu já tenho aqui a preposição, eu já vou colocar pronome me e pronto, e acabou-se. Não fique imaginando coisa, porque aí você vai errar, tá? Letra D. Aquelas flores são para mim. Simples, né, galera? Não tem aperreio aqui. Eles viajaram antes de mim. Galera, e outra coisa também, bem lógico, tá? Quando eu falo a frase, eu sempre, no começo das aulas da gente, eu sempre ficava mandando vocês falarem, né? Para vocês verem que o som também ajuda a gente a responder. Por exemplo, eles viajaram antes de eu. Pelo amor de Deus, né? Não existe nem lógica. Você já vê que a frase ali não combina. Então tem alguma coisa, né? Que de aqui, gente, é a preposição, tá? Por exemplo, aqui também. Aquelas flores são para eu. Não existe, né? Não existe isso. A frase está totalmente sem noção, né? Então, só por essa questão de você ler e ficar falando, se você não souber, não lembrar dessa nossa explicação, fala
pra ver se combina. Tenta, né? Então, bora pra próxima questão. Então, bora aí para mais uma questão. Substitui os pronomes em destaque por pronomes oblíquos. Vocês se lembram? Pronomes oblíquos são divididos em dois. Temos os átonos e temos os tônicos, tá? Então, a gente já sabendo da existência desses dois pronomes, vocês sabem que vocês já estudaram. Se não lembra, volta no material de vocês. A gente vai conseguir responder. Já temos aqui os pronomes a serem trocados. Já tá marcado assim também na questão, certo? Então, bora lá. Letra A. Ele pegou as minhas mãos. Gente, essa questão tá assim mesmo, tá? Mas não vai interferir na nossa resposta, não, tá? Tá assim mesmo. Delicadamente. Então, bora lá. Então, a gente tem que perceber aqui que nós estamos falando de que essa pessoa pegou a minha mão. Se ela pegou a minha mão, sou eu. Concorda? Tá falando de mim. Eu. Tá? Então, quando a gente vai fazer essa troca, a gente já percebeu que estamos falando em primeira pessoa do singular. Então, ele pegou me. Beleza? As mãos. Aqui, ó. Delicadamente. Então, a frase ficou assim. Ele pegou minhas mãos delicadamente, tá? Isso aqui não é um acento não, viu, gente? Isso aqui é só que eu risquei. Deixa eu tentar apagar aqui. Isso aqui é só que eu risquei antes, tá? Ele pegou-me as mãos delicadamente. Porque ele pegou-me as mãos. Porque as mãos são minhas. É minha, eu, tá? Primeira pessoa, tá? Então, a primeira pessoa aqui, ó. Pronome átono. Tá bom? Oblíquo átono, claro. Então, ele tá referindo aqui. A gente tá se referindo a mim, a eu, tá? Entenderam aqui? Tá? Porque eu quero que você perceba aqui, porque a diferença da gente entender que não seria um pronome oblíquo tônico, porque quando a gente bota um tônico, a gente normalmente é precedido de uma preposição. Se lembra que na primeira questão a gente ficou, né, entre eu e mi. Mi não é um oblíquo tônico, porque ele vem precedido de uma preposição. Sempre vai ter uma preposição, então a gente já sabe que vai aplicar um tônico, tá? O átono, ele vai servir como um complemento aqui do verbo. Então, ele pegou me, tá? Me, porque tá falando das minhas mãos sou eu, certo? Então, a gente classificou, a gente fez a troca do pronome aqui, a substituição, como diz a questão, para ele, pegou me, né, as mãos delicadamente, tá? E assim a gente vai percebendo, mas isso é questão de prática, tá? Vocês têm que perceber. Bora lá, letra B. Vamos lá. Tomei o celular dele para que estudasse mais. Vamos fazer a substituição. Gente, eu acho que vocês já pegaram aí, tá? Porque se é dele, é daquela pessoa, é ele. Se é ele, a gente tá na terceira pessoa do singular. Se a gente tá na terceira pessoa do singular, a gente tá aqui com o nosso verbo tomar, certo? A gente tem um verbo tomar. A gente sabe que estamos falando de uma pessoa da terceira. Está se referindo a ele. Deixa eu botar aqui em cima. A gente está se referindo aqui ó, a ele. Porque eu peguei o celular dele para que ele estudasse mais. Então, a gente já sabe que a gente vai usar aqui um pronome oblíquo átono, tá? Sempre vai ser o pronome oblíquo átono aqui nessa alternativa. E quais são os átonos da terceira pessoa? A gente tem aqui em cima, tá? O, as, lhe e si. São os átonos de terceira pessoa. Então, eu tomei-lhe, correto? O celular para que estudasse mais. Então, eu tomei-lhe o celular para que estudasse mais. Perceberam? Presta atenção. Bora para outra alternativa. Letra C. A garota já devolveu tua boneca.
Então, percebemos aqui que estamos com essa substituição para ser feita tua. Se é tua, é tu. Tu, né? Tua boneca. A garota já devolveu tua boneca. Então, a gente está se referindo à segunda pessoa aqui do singular. A gente está se referindo ao tu, tá? Então, uma garota já te devolveu a boneca. Ela já te devolveu, tá? Olha aqui, ó. Temos aqui o verbinho também, ó. Devolver, ó. Então, a gente tem a garota já te devolveu a boneca. Então, quero que você perceba aqui. Localizando qual é a pessoa, primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda, terceira do plural, você já vai conseguir responder a questão, tá? Porque, é feito, eu falei para vocês, nos tônicos a gente vai ter a preposição. A gente vai ter uma preposição. Tá? E por isso que a gente tá usando só os átomos, que aqui não tem preposição. Vamos lá. Letra D. Vamos de novo. Vamos a letra D. Fácil, gente. Pegou qual é a pessoa, já sabe qual é a resposta. Vamos lá. O novo professor conquistou a minha admiração. Se ele conquistou a minha admiração, tá falando de mim. Eu. Se fala de mim, eu. Qual é a pessoa? Primeira pessoa, no caso, do singular. Então, a gente vai fazer a mesma coisa lá da letra A. Então, vai ficar assim, ó. O novo professor. Ó o verbinho aqui, ó. Conquistou-me. A gente tem um verbo conquistar, tá? É isso que eu tô falando. Conquistou-me a admiração. Admiração. O novo professor conquistou-me a admiração. Gente, toda vez que eu escrevo A, tem uma marca aqui. Deixa eu apagar de novo. Mas isso aqui é só porque eu tinha escrito lá na primeira parte, quando eu comecei a falar da questão, tá? Só foi um negocinho aqui, mas não é acento não, tá? Então, localizou qual é a pessoa que se refere, substitui pelo pronome oblíquo átono. No caso aqui dessas questões, dessas alternativas. Última questão, facinho. Gente, essa questão é fácil, tá? Bora lá. Letra E. Ela está chorando porque estragaram a mochila dela. Mesma situação da letra B. Dela, a gente tá falando ela. Lógico, né, gente? Bem lógico essa alternativa. A gente tá falando dela, ela. Se a gente tá falando dela, a gente tá falando da terceira pessoa. Tá aqui, ó. Terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Trocando lá em cima, ó. As, lhe, si. Questão fácil. Aqui, ó. Alternativa fácil. Ela está chorando porque... Tô abreviando para não escrever a frase toda, né? Aqui embaixo, ó. Estragaram-lhe a mochila. Não é para escrever estragaram-lhe a mochila dela. Não, já tá dizendo que foi com ela. Não precisa botar dela de novo, não precisa repetir isso aqui de novo, não, tá? É uma substituição, tá? Tem gente que até fala, já vi gente falando. No caso aqui, ela está chorando porque estragaram-lhe a mochila dela. Já o estragalho, ou estragaram-lhe, já tá se referindo àquela pessoa. A ela, no caso, terceira do singular. Substituindo para pronome oblíquo, a gente percebeu aqui que a gente tem que usar o átono, tá? Então, foi bem fácil essa questão. A dica é, localizou a pessoa que se refere, só botar o oblíquo e shall, beleza? Foi fácil. Essa questão aqui é questão de atenção. Só isso. Bora para a próxima. Assinale a alternativa que contenha um pronome pessoal em destaque, tá? Eu vou destacar aqui para vocês que eu não destaquei. Então, temos aqui em destaque o lhe, certo? Muitos, quem e o ozinho aqui, tá? Então, bora lá, gente. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Se a gente tá procurando na questão um pronome
pessoal. Eu quero saber onde é que está o pronome pessoal. Então, quando você estiver respondendo questões de prova, né, concurso, essas coisas assim, para que você vai perder tempo? Verificando se certo ou muito, ou quem também aqui é um pronome pessoal. Para quê? Você vai perder tempo. É isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Que questão não é para você ficar com medo. É para você responder logo. Porque tem um monte de questão depois dela. Tá bom? Então, bora lá. Até porque português sempre é a primeira matéria, né? Então, bora lá. Então, certo não é pronome pessoal. Muito não é pronome pessoal. Quem não é pronome pessoal, galera? Então, a gente sobrou aqui com a alternativa A e com a alternativa E, tá? Logicamente, a gente já sabe que a resposta é aquela de lá, que eu sei que você também já percebeu. O que acontece aqui? Então, o que a gente tá aqui nessa alternativa é? A gente tá com outro tipo de situação, tá? Aqui não é um pronome pessoal, bom? Não é um pronome pessoal. Até porque eu quero que você perceba logo que o lhe aqui, ele já tá caracterizado como um pronome pessoal, oblíquo, átono de terceira pessoa, né? Do singular. Então, vamos botar aqui, ó. É pronome pessoal, oblíquo, átono, terceira pessoa do singular, desculpa, lhe. Perfeito? Então, não lhe falei do encontro de capoeira. Perfeito? Então, esse aí é, tá? Porque não é a letra E? Porque aqui é outro tipo de pronome, outro tipo de situação. Se eu for explicar agora, você vai ficar louquinho. Mas por que eu coloquei essa questão mesmo sem eu explicar? Porque essa questão, ela foi lógica, ela foi muito visual, tá? Ela foi muito visual e facilitou muito a sua resposta. Por isso que essa questão tá aqui. O que aconteceu com ela? Nós verificamos que precisamos do pronome pessoal. Então, a gente já eliminou 3 alternativas, certo? Muito de quem? Os destaques, né? Já eliminou. Ah, mas eu fiquei em dúvida na letra E. Todos o sabem. Mas ali já está marcado muito, já está bem explícito na sua cara que o lhe já é um pronome pessoal, porque você já tinha estudado. Essa situação aqui é outra, e é bem chatinha de se compreender, que também faz parte do nosso assunto de pronome, que é o que a gente vai estudar depois. Então, quando a gente estudar essa parte aqui de baixo, eu volto com essa questão e eu explico de novo ela para vocês, tá? É só para vocês verificarem aqui que tempo é aprovação também, tempo é dinheiro, porque depois que a gente passa, a gente fica com o salário, né? Fica com a nossa remuneração. Beleza? Então, quero que vocês percebam, lógico aqui, que essa questão foi bastante visual e a nossa resposta estava bem na cara da gente, independente se eu poderia haver dúvidas, tá? Porque estava muito explícito que a resposta era sim a nossa letra A, tá? Então não se assustem, tá? A gente vai estudar isso aqui, beleza? Fica tranquilo, bora lá. Então agora a gente vai para uma questãozinha de pronome de tratamento. Também cai muito em prova, é super tranquilo. Eu tô com a caneta verde ainda, mas bora lá. Vamos ler as alternativas. Vamos lá. Numa das frases está usado indevidamente um pronome de tratamento. Assinale A. Letra A. Os reitores das universidades recebem o título de Vossa Magnificência. Mais uma vez, a gente estudou o pronome de tratamento, tem uma tabelinha bem legal, bem chata de colocar. Foi trabalho colocar essa tabelinha para vocês lá. Então, dá uma olhadinha lá que tem vários pronomes de tratamento. Então, a gente tá falando aqui dos reitores de universidade. Quando a gente fala, se referem a eles, a gente fala Vossa Magnificência. Falamos sim, então isso aqui tá certo. Letra B. Sua Excelência, o senhor ministro, não compareceu à reunião. Então, quando a gente fala Sua Excelência, a gente está sempre se referindo a essa parte dos governos, forças armadas, altas autoridades. A gente está falando também dessa parte mais jurídica. Então, a gente fala aqui, senhor deputado, peço a Vossa Excelência que conclua a sua oração. Então, aqui, ó, a gente já confirma os dois como correta, tá? Sua Eminência, o Papa
Paulo VI assistiu à solenidade. Quando a gente fala de papa, a gente fala eminência. Eu acho que tinha uma coisa errada aí, né? Bora letra E. Procurei o chefe da repartição, mas sua senhoria se recusou a ouvir as minhas explicações. Exatamente isso aqui, ó. Senhoria se refere-se sim a chefe de repartição, aos funcionários públicos, né? Lá na cerimônia, os graduados, isso não tá correto. Porque papa é o quê? Vossa Santidade. Essa questão foi super fácil, bem visual também, né? Depois que a gente vê as alternativas, igual a questão anterior, né? Bem fácil. Então, Papa, Vossa Santidade. Então, tá escrito aqui erradinho. Resposta é letra D. Bora pra próxima. Em relação ao fragmento. Claro que há momentos em que a turma toda te ouve e te consola. Mas aí já é outro departamento. Analise as assertivas abaixo e assinale V para a verdadeira e F, né, para a falsa. Beleza, bora lá. Aqui, ó. O termo D, nas duas ocorrências em que aparece, é classificado como pronome pessoal reto. O vocábulo a é um verbo. A palavra outro é um pronome relativo. Então, bora lá. Então, a gente já pode cortar em umas alternativas bem legais, né? Veja só. O vocábulo a em relação a esse fragmento é um verbo? Vamos lá. Claro que há momentos em que a turma toda te ouve e te consola. Então, aqui a gente está no sentido de existir. Então, há momentos, existem momentos, né? Existir. Então, aqui é um verbo. Se aqui é um verbo, lembra a gente sempre dos cortes das alternativas, ó, como em tempo. Se aqui é um verbo, a gente tá com V aqui, correto? Se aqui é V no meio, a gente já pode tirar a letra C e a letra E. Então, sobrou 3. Beleza. A palavra outro é um pronome relativo. Gente, eu acho aqui que não precisa nem estudar sobre pronome relativo, porque a gente sabe que outro é, obviamente, um pronome indefinido. Indefinido, outro quem? A gente não sabe quem é. Pensa assim. Tenta fazer essas analogias, facilita você responder. Indefinido. Então, se aqui é indefinido, a gente tem um F. Se temos um F na última assertiva, então a gente já pode cortar aqui, ó, a letra A, correto? A gente tá em dúvida se é verdadeiro ou falso a primeira assertiva. O termo T, nas duas ocorrências em que aparece, é classificado como pronome pessoal reto. Gente, pega lá a tabela de pronome que eu mandei para vocês. Procura lá, pronome pessoal reto. Tem algum T? Não é eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, não? Eu acho que isso aqui é um pronome pessoal oblíquo átono. É um oblíquo átono. Se é oblíquo átono, isso aqui é falso. Então, a gente tem como alternativa a letra D. FVF. Simples. Então, bora lá para mais uma. Assinale a alternativa onde o pronome pessoal está empregado corretamente. Vamos localizar aqui o pronome pessoal, tá? Independente de ser reto ou oblíquo, tá? E a gente vai analisando alternativa por alternativa. Bora lá. Alternativa A. Este é um problema para mim resolver. Então, temos aqui o mim, correto? A gente sabe que quando a gente tem uma preposição, em vez de a gente usar o eu, a gente usaria o mim. A gente fez uma questão aqui, não foi? Mas a gente tá precisando aqui, ó, conjugar esse verbo. Olha o verbinho aqui, ó. Verbo resolver. Então, se temos um verbo, o pronome, se temos um verbo aqui, então o pronome correto não deveria ser eu. Se fosse só a preposição, este é um problema para mim. Acabou. Correto. Mas esse é um problema para mim resolver. Temos aqui um verbinho. Então, a gente tem que substituir por eu. Aqui está empregado, né, incorretamente. Então, não é essa a alternativa. Bora lá para outra. Entre eu e tu, não há mais nada.
Bora lá. Temos aqui também a preposição entre. Se temos a preposição entre eu e tu, eu acho que tá errado. É a mesma situação da primeira. Aqui, a gente tá com a preposição, mas em seguida nós temos um verbo precisando ser conjugado, então a gente colocaria o eu. O correto é colocar o pronome eu. Mas aqui, o eu já está empregado incorretamente, já está erradinho aqui. O que acontece? Aqui seria entre mim e ti. Você lembra? Que aqui a gente tá, ó, uma preposição. Então seria entre mim e ti, não há mais nada. Simples, gente. Percebeu a preposição? Tem verbo ou não tem? Aí você encaixa o correto. Bora lá. Mesma situação aqui, ó. A questão deve ser resolvida por eu e você. Temos uma preposição aqui, gente. A gente tá usando muito aqui um pronome oblíquo tônico, porque pronomes oblíquos tônicos, pronome pessoal oblíquo tônico, ele é grudado na preposição. Ele necessita da preposição para viver. Então aqui a gente tá errado. Não é eu e você. É mim e ti de novo. Então a questão deve ser resolvida por mim e ti, tá? Pode ser que sou estranho para você, mas é assim. Para mim, viajar de avião é um suplício. Perfeito, né, gente? Perfeito. Aplicação aqui, ó, perfeita do pronome pessoal oblíquo tônico mim, preposiçãozinha, ó, perfeito. Vou até colocar um coração aqui, ó, nessa alternativa. Perfeita. Coraçãozinho. Mas bora ver aqui a letra E, né? Quando voltei a si, não sabia onde me encontrava. O que aconteceu aqui? Veja, quando voltei a si, não sabia onde me encontrava. Acontece que quando voltei, eu voltei. Só que se é na terceira pessoa do singular, não a primeira pessoa do singular. Se eu voltei, eu sou a primeira pessoa do singular, eu. Então houve uma troca de pessoas aqui, tá? Só aqui nessa alternativa houve troca de pessoas. Então, no caso, deveria ser assim, quando voltei a mim. Então, bora analisar essa questão? Complete. Os pronomes indicam a opção correta, dentre as indicadas abaixo. Então, a gente olha aqui e marca aqui. Qual é a ideia da questão? Corta a alternativa para responder mais rápido. Bora lá. De repente, deu-lhe um livro para ele ou ela ler. Não sei, né? Guarda aí. 2. De repente, deu um livro para. Eu sei que é mim ou eu. Mas quando a gente tem uma preposição aqui, sabemos que é mim. A gente já respondeu muita questão sobre isso. Se a minha aqui no tópico 2, então a gente já pode cortar a letra B. E pronto, só isso. Bora lá. No tópico 3. Nada mais há entre tarará e você. Então a gente tá aqui entre mim e eu de novo. Mas se a gente tem também, presta atenção, uma preposição, não temos nenhum verbo a conjugar, nada de verbo, também temos o mim. Então, nada mais há entre mim e você. Então, a gente pode cortar o que aqui na terceira? A letra E, a letra D, correto? E a letra A. A gente já achou a alternativa, mas calma que a gente vai analisar aqui o porquê. Aqui no quadro. Sempre houve entendimento entre tarará e ti. Pessoal, mesma coisa. Nada de verbinho mim. Entre mim e ti. José, espere, vou com você, tá? Então, o que aconteceu aqui? A gente ficou em dúvida, né? A lógica entre ela ou ele, consigo ou com você, ou contigo também. A gente ficou em dúvida nessa situação. Mas como a gente é inteligente, a gente já sabe da aplicação do mim e eu, e do tu e ti, a gente já sabe que quando tiver preposição,
mim e ti. Quando tiver um verbinho, eu e tu. Então, a gente já sabe. Então, a gente cortou várias alternativas aqui e de cara a gente já achou a alternativa correta. A gente nem precisou pensar de tanto que a gente fez questão falando sobre isso. Então, eu quero mostrar para vocês que se você tiver alguma dúvida, tá, eu vou botar ele ou ela. Minha gente, como é que pode? Ele ou ela? Mas as outras alternativas, ela facilita você achar a resposta. Então, é assim que a gente faz prova. Essa foi mais uma questão de análise de como fazer prova. É isso que eu gosto de botar aqui para vocês. Bora lá. Bora para mais uma questão. Eu trago aqui para vocês uma ideia de como cortar alternativas e achar a resposta logo, tá? Vamos lá. Das alternativas abaixo, apenas uma preenche de modo correto as lacunas das frases. Assinale-a. Então, a gente olha aqui e marca aqui, tá? Gente, a gente vai analisar cada pontinho desse e cortar as alternativas para achar a alternativa correta. Bora lá. Quando saíres, avisa-nos que iremos... Aí temos a dúvida aqui. Contigo, com você, consigo. Guarda. Meu pai deu um livro para... Se nós temos aqui uma preposição e em seguida nós temos o verbo ler a ser conjugado, então, logicamente, eu vou usar o pronome pessoal eu. Correto? Então, se aqui é eu, a gente já pode cortar a letra B, a letra C. Então, a gente tá aqui entre 3, correto? Bora lá. Não se ponha entre tarará e ela. A gente vai estar aqui na dúvida. É eu ou mim? Vamos lá. Preposição, não tem verbinho, mim. Então, nós sabemos aqui que nós podemos cortar a alternativa A. Então, temos agora a letra D ou letra E. Manda um recado para você e para... Pronto, temos aqui uma preposição, não tem verbinho, para mim. Beleza. Então, a gente ficou aqui entre a letra D e a letra E para a gente separar se é consigo ou contigo. Vocês perceberam que a gente cortou muita alternativa, a gente diminuiu a letra A, a letra B, a letra C e já facilitou. Ou é consigo ou é contigo. O que acontece aqui? A gente tem que entender que o consigo, ele tá em terceira pessoa do singular. É um pronome pessoal oblíquo tônico, beleza? E o contigo, ele tá em segunda pessoa do singular. Então, aqui nós temos a terceira pessoa, ele ou ela, para a gente ter uma ideia de referência. E na segunda pessoa nós temos tu, correto? Então, quando saíres, avisa-nos que iremos. Quando tu saíres, gente, isso encaixa logicamente. Quando tu saíres, tenta botar assim, tu, né? Avisa-nos que iremos. Então, quando você sair, avisa que iremos. Então, se é a segunda pessoa que a gente já localizou ali, você, tu, então a gente sabe que é contigo, porque contigo é o pronome pessoal oblíquo tônico de segunda pessoa do singular. Então, a gente tem aqui a alternativa E como resposta. Um beijo e até a próxima. Facinho.